Olá, meu irmão, minha irmã, professores de escola dominical, a paz do Senhor. Hoje abordaremos a lição número 4, que tem por título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Eu sou Jonas Dias, professor de escola bíblica e membro da Assembleia de Deus da cidade de Bahia, na Paraíba. O nosso dirigente é o irmão Aldo, né? O presbítero Aldo Rodrigues, e o nosso pastor é o pastor Marinaldo Soares Lopes, ok? Quero aqui agradecer pelos inscritos, né? Nós temos, no momento da gravação dessa aula, 99 inscritos, né? 99. Falta apenas um para fechar o 100. Então você que está assistindo esse vídeo, você quer ser como é que eu posso dizer? A centésima pessoa a curtir esse canal, não perca tempo. As vagas são limitadíssimas. Apenas uma, tá certo? Então eu agradeço. E é isso aí, viu? E você que não foi inscrito, como eu, né, já falei, se inscreva no canal, certo? Para acompanhar esse trimestre junto conosco, porque o nosso objetivo é que você seja mais edificado na palavra de Deus e fornecer subsídios para os professores de escola bíblica dominical, certo? Não reparem muito, reparem, a parte de trás aqui tá um pouco bagunçado, tem uma janela, tem um fio descendo, tá certo? Porque hoje tá sendo um pouco... Eu me mudei de casa, aí nós estamos nos estruturando ainda, tá certo? Eu estou organizando esse lugar, um lugar exclusivo para continuar, né, publicando esses vídeos, que é um projeto que está no meu coração. Há anos que eu desejo de gravar aulas, né, para compartilhar o conhecimento da palavra de Deus e auxiliar os professores, certo? Então, como a gente já falou, né, vamos ver aqui o slide, aí, a vocação para ser apóstolo, né? Paulo, a vocação para ser apóstolo. O nome vocação vem da palavra invocar. Invocar, que quer dizer chamar. Chamado. Então, o encontro do apóstolo Paulo com Jesus, ele tem a sua peculiaridade, porque no momento do seu encontro com Cristo, ele já teve um chamado, né? Jesus já foi revelando, não demorou em mostrar a Paulo qual era o chamado, a vocação que ele tinha para a vida de Paulo. E o interessante da lição também é o seguinte, Paulo, durante toda a sua vida, o seu nascimento, a sua dupla nacionalidade, tanto era judeu como era cidadão romano, era da linhagem da tribo de Benjamim, judeu, né? E ao mesmo tempo nasceu ali na região, né, romana, então era romano. Os seus estudos com o mestre Gamaliel. Então toda a sua formação foi preparando Paulo para que ele fosse um apóstolo dos gentios. A palavra gentil com O, né? Existe gentil com L e gentil com O. Gentil com L é aquela pessoa, pois não, pode passar, não, como você é gentil, muito obrigado, é educado, né? Gentil com O significa o estrangeiro. No contexto bíblico, aquele que não era da nação de Israel. É o gentil, gentil com O. Então, ele foi preparado durante toda a sua vida para ser um apóstolo dos gentios. Deus, na sua infinita sabedoria, ele já sabia, como é o caso de cada um de nós, qual era o chamado de Paulo. A diferença é que ele foi muito rápido para Deus apresentar a Paulo o chamado, né? Mas, apesar disso, não foi assim. Paulo se converteu e agora saiu para evangelizar toda a Ásia Menor, saiu para fazer a obra. Não. Nós vemos nessa lição o período, digamos assim, de hibernação. Então, hibernar, um exemplo é do urso. O urso, quando ele come muito no inverno, e ele
no verão e ele passa no inverno hibernando, naquele período de sumir, aquele período de isolar. As formigas também recolhem os seus alimentos durante o verão e passam o inverno sumidas, hibernando. Então Paulo teve esse período de cerca de 3 anos hibernando. E é muito importante aplicarmos isso à nossa vida. Não é aceitar Jesus e ir logo fazendo a obra, não. É necessário um período de hibernação. Um período de preparação. Mas Paulo foi preparado durante toda a sua vida? Foi. Mas ele não tinha nascido de novo. Mas ele não tinha a consciência do propósito de Deus nisso. Então, houve esse período de hibernação. O chamado de Moisés. Moisés nasceu, viveu 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, no Egito, veja bem, 40 anos no Egito, 40 anos de hibernação, para depois mais 40 anos no deserto. 40 anos. Moisés sendo preparado para depois libertar o povo de Israel. Não foi assim, no estalar de dedos, não. Foi Deus trabalhando na vida de Moisés. Na vida de José, Deus revelou o propósito que ele tinha na vida de José. Deus, aos poucos, ele foi ficando claro para José o chamado, a vocação de Deus na vida dele. Mas ele passou um período de preparação. Ele passou um período de preparação. Então, a partir dos 30 anos, é que ele foi sendo colocado em evidência para chegar o dia de ele governar o Egito. Mas teve uma preparação. Então, o mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo, o mesmo acontece com as nossas vidas. E aqui vai um exemplo. É provável que você já tenha visto esse exemplo, pode ser até que você seja um exemplo disso. De algum irmão na congregação se converte e ele, muito animado, passa a frequentar os cultos, os círculos de oração, se ele é jovem, os ensaios de mocidade e por aí vai. E quando ele é visto como uma pessoa muito ativa devido ao seu primeiro amor, então é colocado nessa pessoa, nesse irmão, muitas responsabilidades, várias ao mesmo tempo. E acontece que ele termina sendo sobrecarregado. E como ele é novo na fé, é uma questão de tempo para, infelizmente, desabar com tanto peso e se afastar do Evangelho. É triste. Então, uma pessoa com pouca maturidade espiritual é posta para ela muitas responsabilidades na obra. Sendo que o chamado de Deus na vida de cada um de nós, muitas vezes, é um só. É um só. Então, é importante passar por vários departamentos na igreja? Sim. Mas não tudo de uma vez. Não é? Então, é necessário passar por departamentos para ver o nosso grau de identidade, de identificação com aquela obra ali, perceber o chamado de Deus. Então vejamos, o principal, essa lição aborda esse período do apóstolo Paulo, o período de hibernação. Temos aqui o texto áureo, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então é interessante saber que não é a vontade de Paulo, é a vontade de Deus. Pelo meu testemunho pessoal, eu estou aqui, ministro, contribuo com a obra de Deus na área de escola bíblica, de ensino, mas não era a minha vontade. Lá na minha adolescência, o meu desejo era cantar. Sabe, Osés de Paulo, os louvores de Osés de Paulo, meu Deus, que bênção, que maravilha. E eu começava a cantar os louvores de Osés de Paulo lá em casa.
e comecei a ter oportunidades de cantar, e eu cantando, soltando a voz, até que eu passei uma vergonha no culto ao ar livre e eu percebi que não era o chamado de Deus na minha vida, não era de cantar. E aí eu fui tendo oportunidades no secular, não foi nem na igreja, de ensino, de contribuir, de ser um amigo da escola. E eu fui percebendo que o chamado de Deus para a minha vida era o de ensino e era o da palavra. Deus já usou, né, irmão, alguém para chegar a tal, dizendo que o objetivo de Deus comigo era com a palavra, mas não era o que eu queria. Eu queria o louvor, eu queria cantar, mas não era a vontade de Deus. Então é necessário também perceber isso, que a vocação, o chamado de Deus na nossa vida não é a nossa vontade. A princípio é a vontade de Deus. Deus é que coloca amor. Hoje eu tenho amor a essa obra. Hoje eu tenho amor à escola dominical. Não é à toa que o nome desse canal é Eu Amo a Escola Dominical. Foi baseada em uma frase do pastor Antônio Gilberto, em um dos vídeos da CPAD, em que ele fala sobre a escola dominical, e ele conclui, ele fala sobre ele, sobre a história dele, e ele conclui dizendo: eu amo a escola dominical. E hoje eu tenho amor pela palavra de Deus, pela escola dominical, e assim, há uma glamorização do chamado. Seja para pregar, seja para cantar, seja para ensinar. Existe a questão da vaidade. Então é necessário saber que o chamado é para suprir a necessidade da igreja, a necessidade do povo, a necessidade das vidas que carecem de Deus. Então o chamado de Deus para nós, seja em que área for, é para suprir necessidades. Então o mundo precisava ouvir a voz, precisava ouvir o evangelho. E o apóstolo Paulo, ele foi usado poderosamente no chamado de evangelismo e edificação. Implantava igrejas e visitava essas igrejas, acompanhava as igrejas, escrevia carta para as igrejas, amava. Então ele era um implantador, nem sei se essa palavra existe, mas vamos lá, implantador de igrejas. E também ele cultivava as igrejas. Ele cultivava os relacionamentos. Certo? Então o chamado de Deus gira em torno da vontade de Deus e da necessidade do próximo. Então não é para você se achar. O professor não é o detentor do conhecimento, não. Mas ele é aquele, sabe, que busca o conhecimento com amor e vai lá na Bíblia e vai na revista e busca outras fontes para no momento da aula compartilhar com os alunos, com o povo, compartilhar com quem se dispor a ouvir e, em primeiro lugar, compartilhar com os ímpios, com aquele que ainda não conhece a Jesus. Não é? Então, esse é o propósito. E o chamado é a vontade de Deus, mas depois que nós descobrimos o chamado, nasce o amor. Deus coloca amor no nosso coração pela obra. Então aí, quando Deus coloca amor no nosso coração por esse chamado, aí acabou. Aí já era. Então não tem outra coisa, não tem mais cantar. E eu aceito, hoje eu aceito, tá certo. O meu chamado não é para cantar. O meu chamado é para ensinar. É para compartilhar o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Deus. E o chamado, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Se você é professor de escola bíblica, certamente o seu chamado é para o de ensino. Se você está aqui para aprender a palavra, como todo cristão, ele precisa aprender a palavra, você deve saber qual é o seu chamado, se é de louvor, se é de pregação, se é de zelar pela igreja, zelador da igreja, por que não? Se é o de contribuir. Não dá nem para fazer uma lista, porque o chamado de Deus na vida é inúmero. Né? São inúmeros
os chamados de Deus, né? Os dons que Deus tem para nos dar. E o lugar de atuação. O lugar de atuação do seu chamado é na igreja, é fora da igreja, é na internet, é no seu ambiente de trabalho, que é um campo missionário. Onde é o lugar que Deus vai usar você, né? Para onde Deus está lhe chamando? É outro país? É dentro da sua casa? É a sua rua? Os lugares onde Paulo atuou foi toda a Ásia Menor, né? Várias cidades, escreveu cartas. Sua história está registrada por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. E todas essas palavras hoje na Bíblia ecoam pelo mundo através do tempo e do espaço. E estão ganhando cada vez mais almas para Cristo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A verdade prática diz: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Então vemos aqui o chamado de Deus na vida do apóstolo Paulo, tendo a consciência que Deus também tem um chamado para a nossa própria vida, para a vida de cada um de nós. E caso você não saiba qual é o chamado de Deus para a sua vida, ore. É o que o pastor Antônio Gilberto já dizia, já aconselhava. Ore, ore, ore. Eu tive a cidade, como eu falei no início, né? A cidade onde eu moro é a cidade de Bahia, na Paraíba. Ela fica vizinha à capital de João Pessoa. Há alguns anos atrás, o nosso pastor aqui da cidade de Bahia se chamava Manuel Pedro da Silva, de saudosa memória, já está com o Senhor. Assim como o pastor Antônio Gilberto também, né? E eles dois eram muito amigos, e uma vez por ano, o pastor Antônio Gilberto ele vinha passar um período de férias na casa do seu amigo, o pastor Manuel Pedro. E o pastor Manuel Pedro colocava sempre ele nos cultos para nos trazer ensinamentos. E eu estava com um irmão, eu era da mocidade, eu era jovem, solteiro, fazia parte de um jogral. E esse irmão, muito amigo meu, era o dirigente desse jogral, de 49 rapazes, se eu não me engano, 49 rapazes. Foi uma bênção esse jogral. Aí esse irmão chegou para o pastor Antônio Gilberto, a gente teve a oportunidade de cumprimentá-lo no final de um culto, e esse irmão perguntou: pastor, o nome do jogral é tal, disse o nome. Está no meu coração de colocar o nome desse trabalho de tal. Não era o nome do jogral em si, mas do grupo que nós tínhamos o objetivo de apresentar vários jograis. O título é esse. O que é que o senhor acha? O pastor Antônio Gilberto disse: ore. Não, mas olhe, esse título, olhe, porque esse título o pastor Antônio Gilberto dizia: olhe, aliás, ore. E o irmão insistindo e o pastor só dizia: ore, ore, ore. E nós vemos até nas suas palestras, se você procurar no YouTube, vai ver que ele constantemente estava à oração. Então, se você ainda não sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida, ore. Ore. Que Deus certamente vai lhe mostrar. Vamos aqui. Introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Foi esse lugar onde se ele retirou, um lugar deserto, o próprio nome diz, deserto. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Ok? Então, o período de hibernação, deserto, né? Aqui, só um momento, opa, aí. Próximo slide, tópico 1, ponto de partida, né? O ponto de partida para a vocação de Paulo. Então, assim, revendo o que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui, nesse momento.
não é? Fazendo uma revisão. Então é assim, Saulo, ele no caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus, não é? Ninguém pôde ver, porque a luz que o cercava brilhava mais do que o sol. Ouviram a voz, né, de Jesus dizendo: Saulo, Saulo. Então, na língua hebraica, Jesus falou com Saulo: por que me persegues? Então Saulo perguntou: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem, né, tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos lá. Os que acompanhavam não viram ninguém, né? Como eu já mencionei. Então, aturdidos, eles ouviram sim a voz, mas não entenderam a mensagem. Paulo, então, ele é confrontado por Jesus Cristo. E por Jesus, ele é chamado a levar o evangelho tanto aos filhos de Israel, como aos gentios aos estrangeiros. Em seguida, o Senhor orienta-os a seguir viagem até Damasco, onde lá ele receberia novas instruções. Erguendo-se, Saulo não enxerga nada e vai conduzido por seus auxiliares até Damasco, na cidade, e lá em Damasco ele permanece durante 3 dias, sem nada a ver, também sem nada a comer nem beber. Então Ananias, né, aí é onde entra a figura do discípulo Ananias, o homem de Deus, homem que tinha comunhão com Deus. O Senhor em visão aparece a Ananias, que era um homem piedoso, um homem justo e que morava ali em Damasco. E Deus ordena, né, a Ananias, Jesus ordena a ele que vá à casa de Judas, que ficava na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Naquele instante, né, este orava, né, Saulo estava orando e via numa visão também a Ananias, que entrando de seus aposentos, impunha-lhe as mãos para que voltasse a enxergar. Veja que Deus falou com um e ao mesmo tempo falou com outro. Ananias, então, ele retruca, né? Porque sabe da fama de Paulo, de matador de cristãos. Então Ananias: epa, mas Jesus, o senhor sabe, né, como Paulo é, né? Só que o Senhor, porém, ele assegura a ele, né, que o perseguidor, a partir de agora, vai ser um vaso escolhido para tornar o evangelho conhecido em todo o mundo. Imediatamente, Ananias, então, obediente a Deus, ele vai ao encontro de Saulo e, impondo-lhe as mãos, confirma a comissão, o chamado que ele recebera do Senhor, recobra-lhe a visão e batiza-o. Já refeito, Paulo agora, ele busca congregar com os irmãos em Damasco, né? E apesar dos temores iniciais, né? Todo mundo sabe da fama dele, os cristãos a princípio têm aquele medo, mas eles acabam por estender a mão, né? Acabam cedendo, tendo comunhão com o apóstolo Paulo. Em ato contínuo, né, ele põe a testificar de Cristo a todos na sinagoga da cidade, né? Então, existem outras coisas que a gente vai ver a partir dos próximos capítulos, né? Mas antes dele realmente fazer a obra, teve esse período de hibernação. Então, o ponto de partida está aqui, né? Na lição, diz assim, começa o tópico 1, chamada presciência divina. Então, a vocação de Paulo, ela foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, desde que, né, a gente já mencionou isso no começo, que no ventre da mãe Deus já sabia, né, o propósito que ele tinha na vida de Paulo.
Subtópico 2, o ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é que confirma a palavra e a obra. O Espírito Santo é essencial. O Espírito Santo é que nos convence a princípio do pecado, da justiça, do juízo. Trabalha na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades. É o Espírito Santo que nos revela intimamente Deus, Jesus, através do Espírito Santo. Desperta em nós o desejo, o amor pela obra, pelo chamado. E para nós fazermos a obra de Deus, nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não adianta. Sem o Espírito Santo não adianta recursos, não adianta conhecimento, não adianta talentos. Nós precisamos, somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Da mesma forma que o apóstolo Paulo era. Temos aqui o subtópico 3. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, é isso aí? É isso mesmo? O que explica a mudança de ênfase do nome Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado de Saul, remonta à sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus em latim, tem a sua cidadania romana, né? Faz referência à sua cidadania romana. Então, como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, os estrangeiros, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Então, não é que Deus tenha mudado o nome de Paulo, não. Saulo e Paulo têm o mesmo significado, pequeno, pequeno. Sendo que Saulo faz referência à sua ascendência judaica, enquanto Paulo faz referência, né, à sua cidadania romana. Então, por que a partir daqui ele é chamado de Paulo? Para se identificar com o seu chamado. Então, o propósito dele não era os judeus. O propósito dele era os estrangeiros, né? Podemos dizer que era todos, mas o foco é os estrangeiros. É aqui que nós vemos a abertura do evangelho para os estrangeiros. Então aqui vem marcar a mudança, né, de chamamento de Saulo para Paulo. Mas o sentido é o mesmo, o nome é o mesmo, né? Temos aqui o tópico 2. Tópico 2. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Então Saulo viu o resplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nem uma ilusão óptica, mas Paulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas, que foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Então, o encontro de Jesus, do Cristo ressurreto com Paulo, foi uma necessidade. Porque o que Jesus disse, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo estava como um touro indomável, um touro rebelde. Jesus estava ali como o criador do touro, o domador do touro, encostando um aguilhão lá, pontudo no touro, e o touro se batendo e sendo ferido. Então ali Jesus estava derrubando, estava rendendo literalmente o touro indomável, que era Paulo. E Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta. Você agora vai ter que se render. Então Paulo precisou desse freio. Paulo precisou... me permite a expressão nordestina. Saulo estava com toda a gota contra a igreja de Cristo. E Paulo, não é assim.
Então Jesus parou Paulo, o Cristo ressurreto, né? Foi o Cristo ressurreto. Subtópico 2, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Não por acaso, as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então Paulo deixava claro, né, que era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, de Deus, de Deus. Não foi ordenado pelo homem, não foi ordenado por sacerdotes, foi Deus. Né? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, por favor, escrevam nos comentários, tá certo? Eu até peço a opinião de vocês. De repente até para melhorar o desempenho das minhas aulas, tá certo? Seja no visual, e por aí vai. Porque é para vocês que estamos oferecendo esse conteúdo, para a glória de Deus, tá certo? Então, mais uma vez, dúvidas, sugestões e reclamações, escreva nos comentários, que teremos o prazer de ler todos eles. Agradeço os que até aqui têm comentado, né? Nós temos lido. Muito obrigado, tá certo? E vamos aqui para o subtópico 3, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Interessante como a vocação de Deus, ele muda o rumo das nossas vidas. Devemos sempre fazer aplicação às nossas vidas, porque de fato muda os rumos das nossas vidas. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo, que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito, assim como aconteceu com Saulo. Não é? Deus o capacitou e ele o capacita. Ele nos capacita para o seu chamado, para o seu propósito. Ele chama e ele responsabiliza. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Temos aqui o tópico 3, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Subtópico 1, a ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Então veja como é preciso um momento de estar a sós, um momento a sós com Deus. Um momento a sós com Deus. Né? Eu me lembro de Moisés. O chamado de Deus na vida de Moisés. Moisés estava apacentando as ovelhas. E de repente teve um encontro com Deus, vendo aquela sarça ardente que queimava e não se consumia. Deus se revelou a Moisés. Deus teve um momento a só com Moisés. E a partir daí, outros momentos a sós, Moisés teve com Deus. O próprio Jesus, no Evangelho, nós vemos vários momentos a sós de Jesus com Deus. Então, como é importante termos momentos a sós com Deus. Deixa eu ver algumas coisas que separei para ler para vocês. Deixa eu ver se eu separei algo sobre o deserto. Só um momentinho. Alguns dias. Veja bem, Gálatas, capítulo 1, versículo 17 ao 18. Paulo diz que se refugiou por algum tempo na Arábia, região logo ao sul, na atual Jordânia, fora do alcance do rei de Damasco. Lá ele ficou 3 anos por ali.
né? 3 anos incompletos, cerca de 3 anos. Não ficou, como alguns pensam, meditando debaixo de uma palmeira, reinterpretando as escrituras, né? Começou, como é que eu posso dizer? Saulo ele permaneceu alguns dias, né? Deixa eu separar aqui. Tem a questão de se manter. Eu não vou me prender à leitura, porque aí eu vou me perder um pouco. Vamos lá. Teve a questão de se manter. Se manter. Então, Paulo, como é que ele se mantia? Um outro detalhe interessante. Ele não, nesse período aí, ele começou a se manter com o trabalho de formar tendas, comércio de tendas. Ele podia, de repente, mais adiante, quando ele plantava a igreja, e ele se tornou um pastor de igrejas, né? Ele fundava igrejas, revisitava as igrejas, de repente ele podia ser mantido pelas igrejas, mas ele tinha a opção de trabalhar. É um detalhe interessante, né? De trabalhar. Então, e é isso. Então vamos voltar à lição. Eu separei algumas coisas aqui para ir para vocês, mas eu estou mais me perdendo do que fluindo aqui. Então vamos voltar ao tópico 3, subtópico 2, as lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Então, foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre sua conversão e seu retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja de Jerusalém. Um ponto importante também aqui é o seguinte: estar aberto ao aprendizado. Está aberto à aprendizagem. Paulo, quando ele se converteu, ele tinha muita bagagem. Mas nesse período, ele se colocou aberto a aprender, mesmo assim. Ele não achava que sabia de tudo. Ele estava aberto ao aprendizado. O livro de Provérbios, quando nós lemos, nós vemos a figura da sabedoria, dizendo: vinde, chamando, a sabedoria chamando. Então, assim, nós temos que buscar a sabedoria. Ninguém sabe de tudo. Nós estamos sempre aprendendo, sempre melhorando. E Paulo ali, apesar de toda a sua bagagem, ele estava aberto a aprender mais de Deus. Ok? Ainda no subtópico 3, mais lições no deserto. Temos aqui: ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo, tá vendo? Nós temos que estar disposto a largar certos dogmas. Não é só a igreja católica que tem dogma. Nós muitas vezes temos alguns dogmas. Nós, quando entramos na igreja, aprendemos com os crentes mais velhos, sem má intenção, com as melhores das intenções. Muitos irmãos mais velhos passam para nós aqui e ali, não é tudo, algum conhecimento que não bate com a Bíblia, algum conhecimento que aprendemos na igreja, mas não está na palavra. E quando nós vamos para a escola dominical, nós aprendemos: opa! Isso é diferente do que eu aprendi a vida toda. Então, em vez de resistir e discutir, brigar com o professor, largue, solte o aprendizado antigo. Né? Aliás, não é nem por ser antigo, mas largue o aprendizado que você vê que é errôneo e abrace o aprendizado verdadeiro, que é o da palavra. A questão não é nem o que é antigo, nem o que é o novo, mas o que é verdade e o que não é verdade. O que é bom e o que é ruim. O que edifica e o que não edifica. O que esclarece e não que engana. Ok? Então aqui no deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo. Que era preciso dominar suas paixões,
veja bem, não tem como fluir, porque alguns tópicos aqui são interessantes. Simplicidade. Jesus, apesar de ser o próprio Deus, o Filho de Deus, ele sempre foi simples. Na entrada triunfal em Jerusalém, que nós vemos no Evangelho, ele entrou montado em um jumentinho. Logo antes, quando ele nasceu e foi posto numa manjedoura. Ele não nasceu no palácio. Ele nasceu na estribaria. Então Jesus é a marca da simplicidade. A simplicidade é algo poderoso. Então, para o seu chamado, tudo que você fizer, procure não ser não. Seja simples. Porque Deus, ele opera na simplicidade. E como é interessante, se você procurar, até no meio secular, algo que faz, as coisas que fazem sucesso, que fluem, os profissionais, muitas vezes os melhores, são simples. Né? Então, como é importante a simplicidade? Quando fala também de dominar suas paixões, muitas vezes temos que abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas paixões. Isso custa até para mim dizer isso, porque nós temos que abrir mão pela vontade de Deus. Um mecanismo bom para mortificar a carne, as nossas paixões, é o ato do jejum. É jejuar, tá certo? Então, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele só pode depender de Deus. Se ele achava que podia alguma coisa, ele agora vê que não pode nada, mas que Deus pode todas as coisas. Se ele até então se achava autossuficiente, e hoje ele agora estava aprendendo a ser totalmente dependente de Deus. Em um dos salmos, o rei Davi, ele diz, na sua glória, mas ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas tenho um Deus que cuida de mim. Por isso Paulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão no deserto, que as coisas de Deus não são do modo que Ele quer, e não como nós queremos, é como Deus quer. Deus é soberano. Não é? Então não é como Deus quer, é como Ele quer. Como nós mencionamos no início, a própria vocação, qual o chamado que você quer? Ok, mas qual o chamado que Deus tem para a sua vida? Qual é o dom espiritual que você deseja? Ok, peça. Mas quando Deus lhe der, Ele vai dar o que Ele quer. Então, esse foi o momento de Paulo se render. É rendição à vontade de Deus. É o que Jesus colocou na oração oficial. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Né? Eu estou vendo aqui uma luz aqui em cima de mim, né? Como é? Como eu disse, né? Processo de mudança, estou remodelando o meu lugar, então tem uma luz acesa em cima de mim. Parece até que eu estou, uma auréola na minha cabeça, mas vamos lá. Então, vamos para a conclusão. Então, conclusão. A grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar quem Ele quer. Deus não mudou. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Né? Então, muitas vezes, às vezes para parar alguém, Deus usa mecanismos. Tem um livro muito bom chamado A Psiquiatria de Deus. A Psiquiatria de Deus, de Charles L. Allen. Acho que é isso. É assim que se pronuncia, eu acho. Ele menciona nessa passagem sobre o momento da vida dele em que ele deixa eu ver aqui, pronto, em que ele estava correndo com muitos afazeres na igreja, ele pastor,
e com muitas coisas, compromissos de família, tal e tal, de repente ele passa mal e ele é hospitalizado. E ali no leito, ele diz, meu Deus, tanta coisa para eu fazer e eu estou aqui doente, hospitalizado. E ali Deus falou com ele e ele viu que foi Deus. Deus permitiu que ele passasse mal para parar ele. Porque Deus queria falar com ele. Porque Deus queria mostrar novas coisas a ele. Então, na vida de Paulo, para parar Paulo, Jesus ressurreto apareceu e derrubou Paulo literalmente ao chão. E tirou a visão de Paulo para parar Paulo, para Paulo ouvir algo de novo, as boas novas da parte de Jesus. Muitas vezes na sua vida, para Deus parar, Deus falar com você e você ouvir as novidades de Deus para a sua vida, Deus vai ter que parar você. Seja derrubando você, seja através de uma doença no leito, seja através de um desemprego, né? Muitas vezes em momentos dolorosos, mas onde Deus ele revela a sua presença. Quando nós podemos até citar novamente o momento de Estevão. Estevão, quando estava para ser morto, no pior momento da sua vida, ele teve a melhor visão da sua vida, que ele viu Jesus, o Cordeiro de Deus, sentado à direita, à destra do Pai. Então, nos piores momentos das nossas vidas, é onde nós temos um encontro mais íntimo com Deus. Deus, ele transforma os piores momentos das nossas vidas nos melhores momentos das nossas vidas. Para falar, né, para mostrar os seus planos, os seus propósitos. Então, se você ainda não sabe qual é a vocação de Deus na sua vida, chame, ore, busque, tá certo? Que Deus, ele lhe dará esta novidade maravilhosa. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, né, nós vemos aqui a conclusão. Deixa eu passar o slide, né? E é isso aí. E a lição dessa semana fica por aqui. Se esta aula foi uma bênção para você, me dê um sinal, deixando o seu like neste vídeo e compartilhe para outras pessoas, tá certo? Se esse vídeo foi uma bênção, como eu falei, então compartilhe para que ele seja bênção também para outras pessoas, tá certo? A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser. Amém.